uma questão internacional. O mundo vive hoje um momento internacional complicado em função de duas guerras acontecendo e um tensionamento, né? As duas guerras, uma é na Ucrânia e outra é na Palestina, né? Que no caso, talvez não dê nem para chamar de guerra, mas um massacre, um genocídio. A África do Sul, inclusive, entrou no Tribunal Internacional da ONU com uma denúncia de genocídio, o Brasil se somou a isso, queria saber qual a opinião sua, e um tensionamento no Estreito de Taiwan, ainda há todo um temor de que aquilo possa... Sem contar no Mar Vermelho também, que há um tensionamento ali, os Estados Unidos e a Inglaterra começaram a bombardear o Iêmen, há o medo de se ampliar os conflitos ali pelo Oriente Médio. Como é que você avalia que o presidente Lula está lidando com esse momento do mundo, e como você acha que o Partido dos Trabalhadores deveria se posicionar? Rui, o seu microfone, desculpe. Nós estamos vivendo uma reacomodação da geopolítica mundial. Quer dizer, a ideia do império, da hegemonia norte-americana, parece que está sussurrando e nós estamos caminhando para uma conjuntura de multilateralismo, que é a posição atual que a nossa democracia, nossa diplomacia, o presidente Lula defendem. Ou seja, temos princípios de defesa da paz, da soberania dos povos, de não intervenção, de resolução dos conflitos pela via do diálogo e não pela violência. E nessas guerras todas, que há uma explicação, teríamos que ter mais tempo aqui, faltou você mencionar a guerra da Ucrânia, a Rússia e a Ucrânia, aquele conflito que é fruto muito da expansão da OTAN, dos esforços de militarização em direção à Rússia, que alega o rompimento dos acordos, inclusive, para ter ocupado territórios da Ucrânia, muitos deles de ascendência russa, inclusive. Na Palestina, conflito de décadas, o nosso governo apoiou a iniciativa da África do Sul. Eu era favorável, inclusive, que naquele episódio do embaixador de Israel, que levou Bolsonaro para a Câmara para fazer propaganda, que a gente deveria ter chamado o embaixador às falas, se fosse o caso, inclusive, fazer o que fez a África do Sul. De qualquer maneira, nós somos solidários e lamento que a ONU tenha simplesmente feito um reconhecimento, mas não tenha trabalhado para a cessação das hostilidades. Agora, inclusive, estão negociando uma trégua de 2 meses para a libertação dos reféns. E o presidente Lula interveio bem naquilo, conseguindo trazer para cá boa parte dos brasileiros que estavam lá, voltar em segurança, inclusive com a cooperação do governo do Egito, do governo do Catar, são fruto da nova diplomacia do nosso presidente, que recolocou o Brasil no cenário internacional, onde o Bolsonaro nos colocou como párias, e dizia isso com orgulho, inclusive. Então, acho que a nossa diplomacia está caminhando bem nessa direção, está se propondo, inclusive, a mediar várias situações. Agora, inclusive, nesse conflito, essa disputa de territórios entre a Venezuela e a Guiana, a nossa diplomacia também está mediando, se dispôs a intermediar também a cessação de hostilidades, a busca da paz do conflito da Ucrânia. E na questão da Palestina, o PT tem sido solidário com a Palestina, como sempre foi, defendendo, ora, a ideia de 2 estados, e mais recentemente, inclusive, defendendo a política do Eduardo Said, de um Estado único da Palestina, reunindo todos os povos que ali estão presentes. Sobre o outro conflito que você falou, lá dos Houthis, também é fruto dessa questão do realinhamento da geopolítica, para não falar daqueles países da África, como Burkina Faso e outros, que estão expulsando dos territórios antigos colonizadores que ainda permaneciam lá. Tudo isso aparece como golpe de Estado,
a intervenção dos militares, é preciso ir fundo para conhecer a realidade local antes da gente fazer declarações pouco fundamentadas e sem conhecer os fatos históricos que ali permanecem, né? Mas acho que a nossa diplomacia está indo bem e a ação do presidente Lula nessa direção ajuda muito a resolver esses conflitos e a gente sair desse clima de guerras locais que podem terminar mal, podem terminar, inclusive, com conflitos mais generalizados. Inclusive agora, caso os Estados Unidos volte a colocar o Trump na presidência, ninguém sabe o que pode acontecer, né?